Essa pessoa que quer ser ouvida e que pede a voz e não consegue ter voz, muitas vezes ela também não acredita na própria voz. Quando aquela pessoa que eu tive a interação me rejeita, não tem tempo pra mim, me recusa, não necessariamente tem a ver comigo. Mas como é que eu existo diante de um outro se eu praticamente não me habito? E quando a gente tá dentro da gente, a gente tá ferindo menos o outro. Então, uma coisa pra você estar com você precisa em alguns momentos silenciar. Não tem como você fazer isso fora de si. E daqui, né, acho que sempre foi, mas daqui pra frente, o ampliar o espectro de pensamento vai ser o que vai garantir, muitas vezes, o sucesso de uma pessoa. E eu não digo sucesso financeiro, nada disso, mas sucesso na vida. A gente colocou o autoconhecimento num lugar santuoso, mas quando você também se conhece, não é uma coisa tão gostosa. Eu vi uma fala outro dia dizendo que essa questão da escuta, do silêncio, ela se tornou um luxo. Não é luxo porque, na verdade, só as pessoas mais privilegiadas têm acesso. É porque as pessoas não querem acessar. Você sente que tem desafios na sua comunicação executiva? Acesse o link do diagnóstico executivo gratuito que está na descrição desse episódio e descubra o que trava o seu posicionamento estratégico. Olá, líder! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima e aqui você encontra, quinzenalmente, assuntos que vão te ajudar a elevar o seu potencial de comunicação, seu posicionamento e liderar de forma efetiva. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que cada dia que passa eu sinto ser mais relevante abordarmos. Um tema que impacta na liderança, impacta na imagem, impacta na construção da carreira de todos nós profissionais. E o tema é sobre presença pessoal e profissional. E para essa conversa, eu convidei uma pessoa que eu conheci em um dos trabalhos que a gente faz, a gente atende um cliente comum, que é uma pessoa cheia de energia, linda, inteligente, uma pessoa incrível, sorridente, que tem um trabalho maravilhoso, é a Gisele Calef. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. E que apresentação, que honra, né? A gente se cruzar pelo caminho, a gente se conhecer, se conectar. A nossa conversa antes de chegar até aqui foi muito boa. Então, assim, uma satisfação imensa. Muito obrigada pelo convite e pelas palavras super gentis, né? Cecília sendo Cecília. Não é gentileza. De verdade, não é gentileza. Eu costumo falar, eu não sou uma pessoa que fala palavras motivacionais. Eu sou uma pessoa que eu falo a verdade que está no meu coração. Então, se eu falei, é porque é verdade. Recebo. E eu passei por um desafio na mão dessa mulher. Porque eu cheguei para dar um treinamento na empresa, eis que quem está também na minha plateia, a pessoa que entende de desenvolvimento humano. E que também Gisele. aprende, e que também é aluna, que também senta na cadeira. Para a gente começar, Gisele, conta para mim e para as pessoas o que Gisele Calef comunica sobre Gisele Calef. Gisele Calef comunica força, Gisele Calef comunica cuidado, Gisele Calef comunica conexão, Gisele Calef comunica educação. E acho que olhando para o que a gente vai discutir sobre a presença, eu acho que comunica também construção de si. Eu me vejo como uma peregrina, uma buscadora e uma construtora de mim nessa caminhada que eu venho fazendo pela vida, né? Pelo mundo corporativo, pelos trabalhos que eu faço. Mas eu acho que o maior propósito que eu tenho dito que é impactar a vida dos outros, do mundo, dos negócios, é fazer isso em mim, né? Impactar, e é muito curioso, né? Como que trabalhos como o que a gente vai mesclando o que a gente aprende com a nossa vida, vai melhorando a nossa vida, enquanto melhora a nossa vida, vai melhorando do outro, vai aprendendo com o outro. É muito incrível, né? É lindo. É muito incrível. E, Gisele, eu tenho observado nas empresas, nas pessoas, em mim mesma, o quanto, cada dia que passa, a gente é convidado a ter menos presença pessoal. Excesso de informações, reuniões, e ainda que assim, a gente, né, trabalha no universo corporativo, mas não está nele. E no universo corporativo, que é onde a maioria das pessoas que nos acompanham aqui trabalha,
é um convite, excesso de informação, reunião, 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 e eu tenho percebido muitas pessoas em reunião, fora da reunião. E o quanto isso impacta em resultado para a empresa, mas principalmente em imagem, bem-estar, saúde mental. E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com essa questão. Interessante, quando a gente vai olhar a etimologia da palavra presença, né, do latim, vem o prefixo, o significado é praessentia. E o prae é a frente e o esse de essentia é ser. Então, presença é o que a gente está tendo aqui, é existir diante do outro. Mas como é que eu existo diante de um outro se eu praticamente não me habito? Uhum. Né? Se eu estou ausente de mim, se eu estou preenchido de tanta coisa, mas quando eu falo preenchido, às vezes nem é preenchido de si. Da estimulação, da informação, de uma sociedade hiperprodutiva, hiperconectada, hiperestimulada. Para a gente que trabalha com comunicação, com desenvolvimento, é um esforço grande, né? Eu falo que eu sempre falo primeiro para mim, antes de falar para os outros. Então eu vejo que a gente precisa fazer um esforço de voltar para a gente, porque a gente está muito, muito para fora. Uhum. E quando a gente está o tempo todo para fora e fora de si, não tem conexão, porque eu não consigo te escutar. Né? Eu estou com a cabeça em muitos lugares, estou pressionada pela meta, estou pensando no e-mail que está chegando, no WhatsApp que está pipocando, todos nós freneticamente nisso. Então, eu acho que eu começo essa conversa dizendo que o caminho que eu acredito é um caminho de retorno para si, para que a gente, nas relações, e aí em todas as relações de amigos, afetivas e profissionais, a gente possa ter alguma coisa da gente para apresentar, para estar, né? Legal. O que é ouvir? Ouvir é receber, né? É estar diante do outro para receber esse outro. E quando a gente vai escutar esse outro, que é o exercício também da presença, quando você não escuta e tá a milhão, o outro desaparece, né? Não existe mais esse outro e tampouco existe você ali às vezes. Né? Que você não tá, como você falou, tá numa reunião e não tá. Então eu acho que é um movimento de esgarçamento da conexão consigo e por isso a gente vê esse esgarçamento nos vínculos de forma geral. Quando eu estou em atendimento mais no one-on-one, mas acontece também às vezes em time, às vezes as pessoas não conseguem, até escutá-las é desconcertante. É reconfortante porque a gente quer ser ouvido, todo mundo quer falar, mas ao mesmo tempo é assustador ter um outro que esteja sem o celular, só assim, que te olhe, que te escute. E é um exercício para o outro, porque à medida que você para ouvir esse outro, você ensina a escuta para esse outro também. Enquanto ele fala, ele também se escuta. E é uma coisa que essa presença plena, vamos falar da presença na escuta, né? Porque a gente está falando aqui de relação, de relacionamento. Você sabe que essa semana mesmo, eu não lembro onde eu falei, eu só conheci na minha vida 2 pessoas que escutam plenamente. E uma delas não sou eu. Não sou eu. Plenitude, assim, de olhar para a pessoa e ver que a pessoa abandonou tudo. É isso. Abandonou tudo. Ela abandonou tudo para estar ali. E aí, 2 só, hein? Aí eu quero trazer 2 pontos. O primeiro é como eu me sinto. Eu tenho o dom de conviver. Como eu me sinto quando eu estou com essa pessoa. É até estranho, sabia? É estranho, porque às vezes a pessoa fica assim, ó. Aí eu falo, não tá em Marte. De repente, ela dá uma pausa, ela tá lá e ela retoma tudo que eu falei e traz. E eu me sinto muito valorizada, sabe?
É muito valor. Porque você existe, né? Uhum. O ato de escutar, quando a gente fala de receber, é dar existência para esse outro, quando a gente fala da presença. E eu me lembrei agora de uma sessão de mentoria, onde uma pessoa veio comigo com a questão da escuta. Uma das questões que a empresa direcionou ele tem dificuldade de ouvir como líder. Uhum. E até a quarta, quinta sessão, ele estava resistente com o ponto de que esse era um ponto para ser cuidado. E aí, numa atividade que eu fiz com ele, eu falei, eu vou contar uma história, você vai escutar a minha história, curta de 5, 6 minutos. Quando acabar, né, você pode me parafrasear, expliquei a atividade para ele, depois a gente vai repetir a atividade. Ele ficou tão ansioso com a atividade ou com a minha fala, que depois eu pedi para ele contar, eu acho que ele estava tentando captar tanto, assim, se escutando naquele barulho interno, que ele não conseguiu repetir. E eu falei, posso experimentar fazer com você ao contrário? E aí ele parou, né, eu parei, escutei a história dele, uns 5, 6 minutinhos de história, e eu disse para ele a história que ele tinha me contado. Olha, deixa eu ver se eu entendi a sua história. E fui contando. Quando acabou, ele ficou num silêncio assustado com aquilo, do tipo, Gisele, primeiro que eu tô envergonhado, porque eu não consegui decorar metade do que você falou. Eu falei, Não decorei. você não escutou, porque você não estava presente, você estava com a cabeça na preocupação do que eu ia julgar, na análise, e pedi na sessão que ele fizesse com a esposa, depois em casa, um exercício, né? E ele falou, nossa, foi poderoso. Você viu uma coisa pequena, um parafraseou, escutou, e eu falei, peça para sua esposa contar um problema da semana. E quando acabar de contar o problema, você não vai interromper. Você vai parafrasear. Você vai contar para ela o que você entendeu desse problema que ela tinha te contado. E aí ele falou, nossa, aumentou a nossa conexão. Ah, certamente, né? Mas olha como é um exercício, e acho que na quinta sessão, quando a gente faz isso, ele se dá conta, quando ele não consegue parafrasear ou contar o que eu tinha dito, e quando eu consigo com tantos detalhes e passou o tempo, eu seria capaz de repetir para ele hoje algumas coisas. A minha escuta é o tempo todo assim? Não. E é impressionante como nós precisamos abandonar o ego para escutar, né? Por exemplo, esse exemplo que você trouxe do seu cliente. Você estava lá falando, mas ele devia estar tão preocupado em não te frustrar, em não, por exemplo, o medo de o que será que a Gisele vai pensar de mim? Eu vou errar esse exercício, vou falar de errar errado. e ser julgado. Uhum. E tem um medo silencioso do controle, né? O medo de não controlar a situação, que é aquela questão de eu estou ouvindo, mas eu não estou assim, eu não estou relaxada, eu estou controlando dentro de mim o que você está falando e pensando no que eu vou falar depois, ou já tomando um julgamento do que você está fazendo. E tem o fato também da tagarelice mental. Uhum. Porque a gente fica querendo pensar na resposta, né? A gente fala muito sobre isso na escuta. E também tá na questão do ego, né? Que resposta boa que eu vou dar. E fica elaborando o que o outro tá falando e não dá essa pausa para sentir com o corpo. Outro dia eu falei, né? Num livro que eu postei no LinkedIn sobre leitura de um livro, eu falei... de uma palestra que eu assisti, eu falei, eu tava sentindo, ouvindo com o corpo. Porque a gente ouve, lê a sua expressão, né, dos outros, o movimento do corpo. Se a gente prestasse atenção nisso, a gente já veria desconforto, recusa e também o que o nosso corpo está dizendo. Sim, dentro. As emoções, né? Exatamente, o corpo vai falando, né? Mas é um exercício de retomada. Sim. E isso muda a vida, negócio, resultado, muita coisa. E imagem, porque presta atenção. Um trabalho que eu estava fazendo e com um líder que ele estava com um desempenho bem baixo. Bem baixo. Então, ele estava estava numa empresa, ele já recebeu um feedback muito ruim, tiraram ele do cargo dele e colocaram ele num cargo assim, X. Uhum. Nível gerente sênior. Continuou gerente sênior, só que num tipo lugar que ninguém quer. E ele
dizendo que ele precisava melhorar a liderança, que ele precisava melhorar a pegada de liderança. Esse termo, né, é muito, muito usado. Em um dos momentos, eu questionei como ele era em reunião. E aí ele falou que nas reuniões ele foi se abrindo, né? Geralmente ele levava o computador, o notebook e ficava trabalhando. E a reunião acontecendo. E ele lá. Então, vamos pegar este cenário. Imagem. Aspirando a um cargo de diretoria. Imagem. Um problema sendo discutido e a pessoa... O que isso fica projetado? Ausência, né? Ausência, indiferença. Tem um lugar também de estar pensando numa outra prioridade, né? É a questão de o corpo estar e o ser não estar junto com esse corpo. Exatamente. E a pegada de liderança? Não tá aí. É que se você falar, né, se um líder, né, um gerente, uma reunião de liderança, não está à mesa, ele estará nos problemas, ele estará nas decisões difíceis, né? E se essa é uma pauta importante para o todo, e essa pessoa não está presente, onde está? Né? E aí vem a questão da liderança pelo exemplo, né? Você vai modelando esse comportamento, né? E vai pontuando, vai construindo. Eu falo que a construção de uma imagem de liderança, você vai entregando uma pecinha de quebra-cabeça a cada encontro. Então, ali, ele já estava comunicando uma pessoa que não pisa o pé no chão, porque pode estar viajando, pode estar fazendo outra coisa. Distraído, né? Uma pessoa relapsa. Distraído muito. E aí, as consequências disso, pode ser que ali estivesse sendo discutido um problema onde ele pudesse dar uma contribuição genuína. Passou a oportunidade. Perda de visibilidade também. E aí, às vezes, também a ansiedade dominou, né, Cecília? Porque nem sempre aquele não está interessado, preocupado. Às vezes ele está vivendo no modo ansioso e não consegue estar em lugar nenhum. Embora se preocupe com a carreira, embora se preocupe com a cadeira do momento, com as pessoas, é claro que fica uma dissonância falar que está preocupado e fazer uma coisa diferente. Mas às vezes a agitação interna é tamanha sim. Que não consegue. E falta de gestão do seu próprio tempo, né, também. Por quê? Se está na reunião, esteja na reunião. Se não é para estar, como que você fez gestão desse tempo? Como você falou para a pessoa, olha, eu tenho uma prioridade, talvez a minha presença não seja tão relevante aqui, eu vou priorizar fazer uma outra coisa nesse momento. E negociar isso, né? E negociar. Agora, eu costumo dizer isso para os meus clientes. Vai para uma reunião, esteja. Mas Cecília, eu não consigo me conectar, então vamos trabalhar o corpo para que você esteja. E eu costumo dizer, o corpo presente, ele nunca está assim, encostado. Olha, eu tô encostado. Não, você acabou de encostar. Você acabou de encostar. Você estava assim, ó. O corpo presente, ele está inclinado para frente. Está com o outro. Ele está com o desejo, ele está com o desejo de ouvir, de ajudar. E aí as pessoas com desejo de ajudar, eu sempre falo assim, Gisele, vai ao médico. Quando você tem um problema de saúde, você vai ao médico, chega lá e dá assim, na cadeira. Como eu posso te ajudar? A sua predisposição para falar já diminui, né? Exato. Como eu posso te ajudar? Qual que é a sua queixa? Qual que é a sua queixa? Queixa, né? Veio queixar-se. Veio queixar-se. Então, precisa cuidar. Porque essa imagem sendo construída... E aqui a gente está falando de reunião, né? Agora traz uma outra situação. Por exemplo... De falta de presença, de escuta? De falta de presença no feedback. Numa reunião de feedback, num one-on-one.
Olha, em relação à presença e one-on-one e qualquer outro feedback, conversa, né, interação, eu acho que não tem a ver só com a presença, mas com a dificuldade em apresentar para o outro aquilo que pode impactar o outro, interferir na relação. Eu acho que a dificuldade da presença é a dificuldade da franqueza nesse caso. É a dificuldade da construção da confiança. Às vezes há uma presença ali, mas a pessoa começa a dar a volta, a falar outra coisa, amenizar, e não vai ao ponto. Então, e aí ela começa a se desconectar e fugir, né? É muito difícil para ela apresentar essa verdade para o outro. Então, eu não atribuo sempre essas dificuldades de franqueza, de diálogo, e no one-on-one à falta precisamente da presença. Eu vejo que tem uma coisa muito antes que, né, da insegurança, da validação, do medo de perder o outro, da dificuldade em expressar com cuidado o que é importante para o outro. Eu acho que vai nesse lugar. Mas a pessoa, você acredita que ela pode. Se a gente pegar pela questão do ego, existe ali uma questão de um medo puxando, né? Sim, o medo de quem vai ouvir, que afasta, o medo de quem vai De quem vai contar. falar Exatamente, porque sabe que também. como é que vai chegar isso no outro. Mas aí eu sempre volto, se a coisa sempre cai no eu. Não dá para fugir desse eu. Uhum. Porque à medida que você vai conseguindo dar conta do próprio ruído, das coisas que você, na verdade, sabe que são difíceis, você tem manejo com o outro. Então, vou trazer um outro exemplo da Então vida vamos prática. pegar vamos falar desse eu, que eu acho um tema muito importante para você trazer. Agora vamos falar desse eu num caso aplicado. Podemos? Vamos falar de uma situação recente que aconteceu há uma semana ou 2 atrás. Eu tinha uma escuta para fazer de um trabalho de diagnóstico num time de um cliente que eu atendo. Tinha um horário marcado com essa pessoa. Era uma pessoa. Uma pessoa, e aí eu estava fazendo uma reunião, uma escuta anterior com outra, e esse horário acabou sendo extrapolado, ou seja, né, eu desrespeitei esse horário porque a agenda se esticou. E aí a pessoa estava em seguida e ela ficou bastante irritada com o atraso do horário, porque ela tinha uma agenda planejada, então já parto aqui dizendo o que aconteceu, essa questão aconteceu e às vezes acontece na nossa dinâmica, Sim. né? E ela teve uma reação, foi reativa a isso, né, ao desfecho desse atraso. Com você. Comigo, isso. Uhum. Aí remarcamos, né, eu tive uma interação com ela na empresa para remarcar esse horário, e ela, não sei se eu vou ter horário essa semana, e aí teve algumas reações mais ásperas, eu diria, né, mais intensas, Uhum. mas não foi, digo, talvez Não um foi pouco, desrespeitoso. talvez um pouco delicada, assim, um pouco mais grosseira, né. E aí tivemos a oportunidade de marcar, enfim, essa conversa, esse diálogo, né, aconteceu, essa escuta aconteceu, e ela chegou um pouco mais fechada, mais afastada no diálogo, porque eu percebi que ela já tinha um comportamento mais, né. Uhum. E à medida que a gente começou a conversa, eu falei um pouco de mim, do propósito da escuta, passou uns 5, 6 minutos, né, que a conversa estava transcorrendo, eu falei: "Eu queria me voltar para te contar ou te perguntar se você sabe como as pessoas se sentem quando você reage da forma que você reagiu comigo aquele dia". E eu já tinha na minha cabeça em dar o feedback para ela, de falar com ela sobre isso. Eu falei: "Olha, em primeiro lugar, antes de você responder, eu queria colocar que eu reconheço que houve um erro na agenda, eu atrasei com você. Mas a vida é essa, né, a gente vai atrasar, alguém no trânsito vai nos apertar, um gestor vai, né, a auditoria vai dar ruim, a vida adulta é difícil. Mas a forma com que você reagiu comigo, você sabe como eu me senti? E foi desconfortável de fato, né. Então tem uma questão de eu administrar isso, mas eu queria devolver para ela que ela refletisse. Para ela refletisse para impactar na vida dela. Na vida dela, nas interações, ela é uma líder. Uhum. E aí ela parou e me olhou, mas o que eu entendo que foi importante no diálogo, não foi acusativo, do sentido de: "Olha, você como líder", num tom de arrogância ou autoridade, dizer o que ela fez, foi: "Olha, eu gostaria de te convidar. Você consegue, refletir ou entender, imaginar o que você causa em alguém quando você reage como você reagiu comigo? Eu sou uma consultora, eu vim aqui convidar, eu sou uma visita, né, eu me senti de tal forma. Como que é para você ouvir isso?".
Ela parou por alguns minutos sem me responder e depois disse: "Primeiro eu quero te pedir desculpas", né. E ali a minha questão não era Você envergonhá-la e nada disso. E aí ela refletiu e eu falei: "Que boa ponte, né". Depois disso ela falou o desconforto dela com relação ao meu atraso, né, o respeito da agenda que para ela é uma coisa muito importante, e dali a nossa conversa fluiu, a gente riu, ela falou as coisas que estavam no meu roteiro, e depois eu disse até à gestora dela: "Ah, vocês tiveram uma conversa?" Eu falei: "Tivemos", né, e foi bem boa. E então ela é uma líder, isso uma interação que acho que a líder, né, teve contato e viu que teve esse desarranjo no primeiro dia, e eu não precisei tratar com a líder para tratar com ela, né, somos adultas, falei minha percepção. Interessante que ficou para mim, Ceci, eu acho que é a forma que muitas vezes ao longo da minha vida e da minha carreira, que eu fui muito intensa, muito explosiva, ou que não consegui estar presente, ou que o diálogo se perdeu, algumas vezes o que poderia ter feito com que eu voltasse para mim é a compassividade do outro, uhum, de desconfortar, não não reagir, mas reagiu. tentar cuidar, de Uhum. olha, eu me senti assim. Como é que será que acontece com as pessoas que se relacionam com você? E como que você se sente ao saber que eu me senti desconfortável? E aí você chama isso de o eu. Eu chamo isso de trazer essa reflexão para cada um de nós individualmente. Eu falo que eu refleti como aquilo me desconfortava, Você, como ressoou e você aí devolveu eu isso. respirei, né, na é um exemplo singelo, mas poderia ser uma pessoa extremamente agressiva comigo, acontece nas dinâmicas de trabalho e me desrespeito. Não foi nesse nível, mas poderia ser. Então, o que eu faço quando isso é me oferecido? E como que eu, de forma compassiva, convido o outro a refletir? Aonde essa discussão cai no eu? Se eu também não estou cuidando do que eu estou sentindo, do que eu estou ouvindo, a probabilidade de que a gente se espinhasse, como acontece às vezes no mundo corporativo, é grande. Então, acho que de alguma forma eu tento convidar ela, volta aí. Como é Eu que já é? vim para mim, agora vamos para você. E a maior parte do tempo a gente está saindo de si e se agredindo. Eu tenho estudado um pouco da CNV, né? Fiz alguns cursos sobre isso, lido, e eu fui beber um pouco lá nos estudos de Gandhi. E eu li um livro do neto de Gandhi, chamado Arun Gandhi. E tem uma passagem que ele fala lá sobre o avô ter buscado, né, o caminho da não violência, porque ele era muito violento dentro de si. Então ele começa a O espalhar avô. o movimento da não violência a partir do momento que ele reconhece a própria violência fazendo barulho interno. E Uhum. aí tem uma passagem muito interessante que ele fala sobre fazer uma árvore genealógica da violência e separar numa folha as violências físicas, né, as agressões, e uma outra coluna com as violências Emocionais. passivas, ele Uhum. escreve, né, violência passiva e violência física. E pedir para que o neto registrasse, né, a opressão toda vez que ele teve um preconceito, toda vez que ele fez um julgamento, e toda vez que ele empurrou a cadeira, uma pessoa, agrediu, ele volta para o avô e diz: "Olha, eu não ando tendo raiva, porque a minha lista de violências físicas é baixa". E o avô vai lá e olha para a lista de violência passiva e diz: "Olha, temos um exercício aqui". E essa violência que a gente vê nas relações, nas ausências, é uma violência que começa passiva, na agressão que eu tenho comigo, na minha impaciência, no julgamento que eu faço sobre você, e isso uma hora se torna violência física. Então, o quanto que a gente cuida da casa interna, né, e essa camisa Uhum. não atua hoje aqui falando de presença, né, como é que a gente se habita? Uhum. Como é que a gente dá conta disso que vem e espera aí, por que isso me violentou tanto? Agora, amei. Vamos dar um exemplo para a audiência de uma questão dentro do universo corporativo, entre duas pessoas dentro do mesmo universo. Você tá dizendo Você traz 2 colaboradores aqui, porque eu sou dois. que eu sou uma consultora, Você é uma né. consultora. E eu achei grandiosa a sua colocação, quando você colocou isso, porque talvez uma outra pessoa pudesse: "Ah, eu tenho meu cliente, não quero perder o cliente, então eu vou ouvir quieta". Ou então, de dar lição de moral nela, né, de dizer: "Olha, sua funcionária, fui falar com ela, foi super reativa, viu.
Porque Tá me tratando mal. Tá me tratando mal. Um preciosismo da minha parte. Claro que como um trabalho de desenvolvimento de pessoas, esse olhar, esse cuidado, a gente tem para ajudar o time a cuidar, mas não teve preciosismo e julgamento. Na hora eu falei, alguma coisa tá em muito movimento lá. Sim. Né? Agora, dentro da dinâmica que você está falando, né, líder liderado, por exemplo, que acontece todo Isso, dia. vamos falar em líder liderado. Você está me perguntando qual o caminho? É isso? Não. Um exemplo. Tá. Um exemplo do que você já viu em algum lugar acontecer. Exemplos do que eu já vivi, exemplos da minha própria dificuldade de escutar um gestor, de ser ouvida por um gestor, e aí passa por confiança. Quando você estava no universo corporativo? Quando eu estava no universo corporativo, não. Então, olha, tem exemplos de diretores comigo mesmo, e de eu com a minha equipe, de não escuta, de não presença, de atropelamento. Pensar algum aqui. Você quer que eu traga algum outro tema? Algum outro exemplo, como a gente discutiu agora? Sim. Eu gostaria que você trouxesse um exemplo de um líder. Seja você na posição de líder. De não presença, Ceci? De não presença. E aí, a gente já falou de um exemplo que foi de desrespeito, né? Vamos pegar um de atropelamento. Porque tem muita relação com a comunicação. Olha, eu vou falar que até em reuniões. Vou assistir reunião de cliente. Posso dar que é uma dor da minha audiência? Ela está falando numa reunião e às vezes pode ser uma pessoa que tem uma voz não tão enfática, Tá. Uma voz mais baixa, e ela é atropelada. Atropelamento de timing de comunicação. De novo, volta pro eu, né, Cecília? Porque, vamos lá. E aí eu ia trazer eu tenho os meus casos, que são muitos, e reunião acontece, eu assisti uma recente também numa empresa. Essa necessidade da nossa voz estar acima do outro. E aí tem uma coisa da dificuldade da gente saber escutar. E da gente querer que o outro esteja também no nosso tempo, tom de voz. Eu entendo que você, especialista de comunicação, sabe mais do que eu mesmo sobre o tema, que a importância do tom de voz, de como a gente se coloca, interfere no quanto a gente vai ter de credibilidade. Mas tem uma coisa também da gente querer encaixar e forçar as pessoas no modelo, e quando o outro tem um modelo muito diferente do meu, eu narcisicamente quero espelhar ou encontrar o mesmo modelo, e quando o outro se posiciona numa voz mais baixa, eu tendo a atropelar, porque eu tendo a acreditar que o meu modelo é melhor do que o seu. Aquilo não capta atenção, aquilo não... E aí a gente vai para a coisa da superioridade, né? De eu acreditar que estou mais preparado que você, que eu sei mais que você, e te rouba a fala, e aí o seu lado também da submissão, de aceitar isso e dar e passar a palavra para o outro. Então a gente volta nos problemas relacionais que começam com problemas individuais. Sim. Agora, qual a orientação que você dá para o resgate de si mesmo da pessoa que não foi ouvida? Da pessoa que não foi ouvida. Que foi atropelada. E ela deseja falar, ela precisa encontrar aquele lugar de fala dela. Aquele lugar onde ela deseja ser respeitada. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa desiste. Consente, deixa acontecer. E depois ela vem até mim. Cecília, eu não sou ouvida, eu não sou reconhecido. Interessante essa pergunta, porque às vezes, e aí também estou aqui me remetendo aos meus atendimentos, essa pessoa que não quer ser ouvida e que pede a voz e não consegue ter voz, muitas vezes ela também não acredita na própria voz e também tem dificuldade de se fazer uma voz ouvida, né? E aí tem muito um recurso de defesa interna de dizer, esse ambiente não me escuta. Mas o exercício não é de culpabilização, o exercício de reflexão. É assim que eu conduzo. Só que eu queria, assim, por exemplo, imagina a pessoa lá no momento, ela foi interrompida. Primeira coisa é voltar para ela, Ceci. Então, que perguntas ela poderia fazer para si mesma para ela retomar? Será que existe a possibilidade de retomar no momento? Uma boa pergunta, um bom convite é uma pergunta interna de fato, né? O que em mim recua nesse momento esta comunicação?
o que em mim me pede, e aí necessidades humanas, para ceder esse momento e o que em mim silencia. Uhum. E aí, eu acho que no momento de uma reunião, no momento do coletivo, não é muito bacana você dizer para o outro, você não me dá a voz, né? Eu acho que Sim. algumas reuniões precisariam ter combinado de distribuição de fala, que em espaço seguro a gente tem muito isso. Mas o ideal é que depois que acaba essa reunião, se procure o outro que atropela e se estabeleça um combinado Perfeito. de funcionamento de como que essa relação tá disfuncional, né? Uhum. E que se também tenha ouvidos para entender por que que não se é ouvido. Assim, esse é o convite que todos nós devemos fazer, tomar a liderança. Mas eu penso que posicionar as pessoas também faz parte da autoliderança. Concordo, mas você orienta isso no momento do coletivo. Não, No não, pós. depois. Então vamos Concordo. pensar assim. Agora dá um exemplo de uma. Eu gostei assim do exemplo da fala que você trouxe para ficar bem prático. Como seria uma forma que essa pessoa, logicamente a pessoa não vai fazer isso, mas para ela ter um exemplo de como trabalhar esse resgate do eu e depois, numa reunião, procurar a pessoa que foi desrespeitosa e atropelou. Acho que algumas dessas perguntas que a gente está falando aqui, nós precisamos entender as nossas pausas e silêncios, o que são as nossas vozes, o que são os nossos silêncios. Silêncio de respeito, silêncio de negligência, silêncio de proteção, tem alguns níveis diferentes de silêncio. Então, o que a minha postura e a minha atitude de discernimento conta sobre mim. Sim. Então, eu acho que tem uma coisa de pegar um caderninho no meio de uma reunião, eu falo isso às vezes, e anotar o que vem, o que te provoca. E aí tem uma observação de corpo, né? Quando aquela pessoa que eu tive a interação me rejeita, não tem tempo para mim, me recusa, não necessariamente tinha a ver comigo, mas eu pensei, alguma coisa isso acontece. Acontece aqui. Como eu me sinto aqui? E aí me pergunto. Então veja que nós estamos falando de pausa. Diálogo interno, e aí quando a gente fala de inteligência emocional, existe um espaço de continência afetiva, de conter as coisas. Então, o que o mundo está trazendo, as vozes da minha cabeça, minha tagarelice mental, a minha elaboração e meu corpo, e esse espaço onde eu não esparramo e dou conta do que vem. Mas aí, eu vou trazer um pouco do que o Pondé fala, né? A gente colocou o autoconhecimento num lugar santuoso. Sim. Mas quando você também se conhece, não é uma coisa tão gostosa. Como diz ele, você pode descobrir que é um canalha. Então, o que eu digo nesse caso é, à medida que você se escuta, você também descobre a sua covardia, o seu medo de dizer, né, como eu em algum momento tive, muitas vezes na minha jornada, de dizer para outro como eu me senti, de parecer vulnerável demais, e às vezes de levantar a mão, de dizer, olha, toda vez que eu penso em me comunicar, você me atravessa na reunião. Eu tenho tido dificuldade de colocar a minha voz na reunião. E aí, tentar abrir um pouco. Tem, óbvio, a lição de casa, o que eu faço com isso, que é a parte que me cabe nesse latifúndio, mas dentro desse jogo corporativo, quando é que o outro começa a me ferir, me violentar e não me dá espaço? E como é que eu negocio com o outro como eu me sinto? Sim. E isso não é perda de poder, e a gente às vezes acha que é. Não, eu acho que é aí que é o resgate, porque é você ser dono de você. Então, aconteceu uma coisa, você se incomodou, você precisa, como aconteceu com a pessoa, né? Você foi lá e falou. Então, eu achei super interessante essa forma. Mas tem que silenciar ruído interno, tem que conversar com o seu próprio comportamento, tem que entender por que isso te pega. E a gente tá o tempo todo levando o problema para fora, Cecília, né? Então, a gente já não sabe mais o que é nosso e o que é do outro. Gisele, vou te dar um desafio. Adoro, vamos. Eu gostei muito disso, tudo que você trouxe sobre presença, de verdade. É bem profundo. Parece uma filósofa. Verdade. Isso é uma boa notícia. Parece uma filósofa. Agora vamos tornar isso prático. Vamos imaginar que eu, Cecília, e minha audiência lá, nossa audiência hoje, né? Nós queremos trabalhar a nossa presença internamente, assim, com o meu eu, que eu achei super interessante. 3 perguntas fundamentais para todos os dias para resgatar a minha presença. Para eu me aprofundar no meu eu e na minha presença.
3 perguntas que eu posso responder no meu caderno todos os dias. Você sabe que essa história do caderno tá muito em alta, né? Eu vou te falar que eu sou da escrita, né? Ah, você falou pra mim. Eu não vou dar 3 perguntas, mas eu vou tentar pensar em alguns caminhos, serve? Ah, não se sei. trouxe. Vamos tentar, vamos ver. Eu quero, assim, Vamos algo, ver. algo Tá. que a gente consiga aplicar rápido. Vamos pensar. Algo fácil de aplicar. Pra gente conseguir ver se a gente tá Tá bom. com a gente. É isso o seu ponto, né? É, assim, pra melhorar essa conversa interna. Interna, eu comigo, tá. Pra eu me habitar. Exato. Uma coisa prática. Ter momentos de silêncio. Solitude, De- pensamento. Não sei se é solitude. A gente levou pra solitude, mas é um pouco de solidão mesmo. E aí no meio da minha rotina, que também é agitada, da sua agitada, às vezes eu me percebo também ansiosa, que sou gente, eu paro. Gente, isso é poderoso. No meio da coisa frenética. 3, 4 minutos e começo a escutar. O caminhão do gás, a porta do vizinho que bate. E aí eu começo a escutar primeiro fora. Tudo que tá acontecendo. Gente, eu tô falando de 5 minutos. E aí depois que eu fiz isso, respirações profundas, e aí ensinando também o meu corpo, porque a respiração é controle remoto dessa viagem interna. Tudo, né? Aí meu límbico baixa, mensagem pro meu neocórtex que vamos pensar. E aí depois eu começo a escutar som interno. Começo a perceber minha respiração. E aí o ruído do mundo vai se afastando. Então eu vou fora e dentro. 2 vezes no dia, em dias que eu tô mais atribulada. Se eu conseguir, às vezes, fazer mais, é até melhor. É impressionante como, assim, às vezes eu tô respondendo um e-mail, tem uma coisa pra fazer e eu tô em várias coisas ao mesmo tempo, como a gente começou nesse podcast falando, né, da reunião, onde a pessoa está e não está. Eu começo a me localizar. Aí eu volto, aí eu digo, acho que a prioridade agora é isso. Então, uma coisa para você estar com você precisa em alguns momentos silenciar. Não tem como você fazer isso fora de si. Perfeito. Segundo ponto, que aí pode ser uma pergunta, quantas vezes durante meu dia eu me afastei de mim para atender o mundo, para atender as necessidades. E aí tem um pouco de entender quando você se violentou. Eu atendi o cliente 8 da noite que queria desabafar e não consegui não fazer nada com aquilo porque eu queria agradar meu cliente. E quando eu vou reparar no meu dia, quantas coisas eu fiz em prol desse outro, quase quantos nãos eu me dei, eu também abrindo mão de si, né? Abrindo mão de si. Eu posso fazer pelo outro, mas com o desejo de realmente fazer, não abrindo mão de mim. Quanto que eu tô me violentando durante o dia, ou saindo de mim. A outra é entender um pouco por que você tá fazendo o que você tá fazendo, né? Então, eu acho que Por exemplo, uma atividade que você está fazendo, mas assim, naquela atividade no momento, ou que você está fazendo na vida? O que você tá fazendo na vida é uma pergunta mais ampla. Mais ampla. Eu acho que, no fundo, você acaba desembocando um pouco dela quando você tá meio presente no que você tá fazendo aqui, agora. E às vezes a gente tá muito no modo automático em relação a come acelerado, fala. Então, assim, por que eu tô funcionando como tô funcionando? A que eu tô servindo, né? Nesse momento dessa minha compulsão, dessa minha pressa. Então, eu acho que no meu dia a dia, então, olhando para mim, o que eu tenho feito pequenas micropausas de silêncio e de escuta. Eu me pergunto algumas vezes por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, muito para voltar. E eu acho que tem um ponto também da escuta das emoções, que tem a ver com essa coisa que eu falei sobre a violência interna, de tô atendendo a pessoa tarde para agradar, tudo mais, mas como é que eu tô sentindo e como é que eu tô reagindo às coisas que estão me acontecendo? E quando eu estou mais em mim, eu tendo a descalibrar menos com o outro. Esse é um bom indicador. Então, se eu explica para audiência o que é descalibrar. Então, vamos pensar no exemplo dessa interação que eu contei dessa empresa, onde aconteceu esse pequeno atrito com essa pessoa que eu fui fazer a escuta, né? Não seria bem a palavra atrito. Se eu tivesse fora de mim, né, centrada só no comportamento dela, incomodada com o que ela falou e não entender por que me incomodou e não dialogar com ela,
eu poderia descarrilhar no sentido de ter uma reação agressiva, de não estabelecer uma conexão, de não tentar entender por que ela teve aquele comportamento. Quando você está em você tende a não ferir muito o mundo. Eu acredito que aí você consegue ampliar o espectro de pensamento. Também. O que é ampliar o espectro de pensamento, pessoal? É você ampliar possibilidades de percepção. Você achar que ela foi grosseira com você é uma percepção. E o que mais tem aqui? Além da minha interpretação. Além da sua interpretação. Tem muita coisa, né? Tem ela, tem o perfil dela, tem o dia dela, tem o seu dia, tem o momento, tem o cenário. E eu tenho estudado essa questão, eu gosto muito de estudar mentalidade. E daqui, né, acho que sempre foi, mas daqui para frente, o ampliar o espectro de pensamento vai ser o que vai garantir, muitas vezes, o sucesso de uma pessoa. E eu não digo sucesso financeiro, nada disso, mas sucesso na vida, porque conforme a gente vai navegando com a inteligência artificial, as variáveis vão sendo imensas. Né? Informação em cima de informação. Então, eu achei muito bacana. Acho que a gente tem que estar consciente do que a gente está fazendo. E quando a gente está dentro da gente, a gente está ferindo menos o outro. E agora tem uma questão que eu quero trazer para a gente poder tristemente finalizar. Gente, já tristemente finalizar o nosso episódio, por causa do tempo. Você acredita que tem pessoas que... Eu sei que acessar as emoções é difícil. É um desafio para o ser humano. Né? Eu vejo, por exemplo, minha filha de 5 anos, ela é convidada a acessar as emoções com 5 anos. Eu agora, né? Outro dia ela chegou para mim, mamãe, como estão seus sentimentos hoje? Meu Deus. Não dá para aguentar. Mas eu acredito que a maioria das pessoas hoje, no dia a dia, no universo corporativo, sublima a percepção das emoções. Uhum. Não dá a real importância, porque são muitas coisas para fazer, muitas coisas para realizar. Não tem tempo de absorver, de elaborar. Ou mesmo que tenha, passa por cima. Passa por cima, porque Concordo. eu preciso do resultado. É um rolo compressor. Uhum. Eu preciso do resultado, eu preciso entregar. Eu não aguento essa palavra. Eu preciso entregar resultado e reunião e assim vai. E você concorda que vira um estilo de vida você viver sem... É o nosso estilo de vida do todo da sociedade. Sem pensar. Sim. Sem pensar, sem perceber as emoções e, em consequência, sem ter presença. Uhum. Totalmente vivendo no modo automático, modo automático. Muito bom. Parabéns. Para nós. Obrigada por me ensinar tantas coisas legais. Eu vou... Boas provocações. Acredito que fazer umas transformações na minha vida a partir do que você está me dizendo. Eu tô fazendo todo dia, viu, Ceci? Só pra te falar, não acabou. Acho que enquanto eu estiver viva, estarei fazendo provocações para mudar, para evoluir. Mas eu vou fazer. Para me escutar. Eu vou fazer. Eu tenho uma prática de escrita, né? Eu gosto de escrever. Somos da mesma tribo. Eu tenho lido um pouco sobre a escrita curativa, essas questões. Mas vou inserir umas... Não, e essa é uma estratégia muito importante para quem está nos ouvindo. Se as pessoas conseguissem fazer escrita livre, muita coisa vem para o papel e você consegue elaborar através desse processo de escrita. Eu tenho feito com algumas questões, inclusive questões que eu trago da minha infância, ainda que eu quero resolver, e tem sido muito legal, muito bom, muito efetivo, e eu vou trazer algumas perguntinhas que você me ensinou hoje para minha escrita. Espero que muito a galera obrigada. Consiga, né, absorver essa prática, né, aprender com o que a gente discutiu aqui hoje. E eu agradeço você por trazer esse tema da presença de uma maneira tão profunda e tão desafiadora, mas possível. É possível. E aí, eu acho que um ponto que você falou pra gente fechar mesmo, né, assim, a gente não quer acabar,
Eu vi uma fala outro dia dizendo que essa questão da escuta, do silêncio, ela se tornou um luxo. Não é luxo porque, na verdade, só as pessoas mais privilegiadas têm acesso. É porque as pessoas não querem acessar. Verdade. Desse 3 minutos assim que você acorda. É isso. A gente não quer isso. Então, voltar para esse lugar e achar esse lugar bom e sair dessa estimulação que a gente tem com telas, com tudo que a gente vê, é uma coisa hoje pouco, inclusive, desejada. A gente foi sequestrado, nossa atenção foi roubada e sequestrado da gente, da nossa casa mesmo, da nossa morada. Exatamente. E é por isso que o mundo corporativo está colapsado, as pessoas estão adoecendo. Como, né? Você não é ouvido, você não existe perante o outro, você é pressionado para entregar, como você Mas disse. também você não se ouve. Não vai ter como salvar o mundo corporativo sem se salvar, amigo. Não vai. Exatamente. Muito bom. Agora, a sua mensagem mais preciosa para quem está ouvindo a gente. Olha lá para aquela câmera. Olha, a mensagem que, assim, da sua vida para beneficiar, para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Acho que a coisa mais importante que você vai fazer ao longo da sua vida é se construir. Todo o resto que a gente busca, trabalho, sucesso, ele na verdade transborda a partir daquilo que a gente... Eu acho que é uma construção, essa é a minha visão de mundo, de vida hoje. Né? Acho que o trabalho mais importante que eu me faço é me desenvolver e me construir como ser humano. Então, às vezes eu penso o que eu vou estar me dizendo quando eu estiver na varanda da minha casa aos 90 anos, né? O que eu fiz comigo? Você vai estar dando palestra. Aos 90 anos. Filosofando mundo afora. Conversando com pessoas, com certeza. Mas porque o exercício é muito mais aqui de cavar, de me cuidar, de aparar arestas, de olhar para as minhas sombras, para as minhas pequenezas e dizer, olha, tem coisa aqui para melhorar. Exato. Esse é o melhor autocuidado que uma pessoa pode ter, né? Antes de cuidar, de passar. E ver a parte feia Não. que a gente tem. Que a gente já tá sempre botocada, bonita. Não, a gente tem que olhar para a parte feia que nos compõe. E o quanto isso aumenta a autoconfiança, né? Grandemente, porque a autoconfiança, ela decorre muito desse conhecimento verídico. E de reconhecer, né? O que existe em mim. Uhum. Né? Tem partes bonitas e tem partes não bonitas, né? Sim. Em todos nós. Como é que eu acolho isso? Como é que eu cuido? E como é que cuidando disso eu não violento e não transbordo para o mundo a minha violência também, a minha dor, a minha sombra. Ou, porque assim, tem a violência que é falada, que é vista, que é agressiva, né? Ou a violência do silêncio, do se calar, do não se posicionar, de deixar passar. Uhum. É uma violência Com também. certeza. É uma violência. Porque a violência, muitas vezes, é vista na grosseria, na palavra dura, mas... Como a gente falou, essa passividade também é violenta. Com certeza. Né? É uma violência que nós, né, a pessoa que pratica, está praticando... Não só, eu acredito que não só com ela. Não só com ela, porque o mundo que está ao entorno merece a sua verdade. Exatamente. Né? Merece a sua verdade. Nós estamos perdendo quando alguém deixa de falar. Exatamente. Exatamente isso. O mundo perde. No universo corporativo isso é muito comum. Então essa pessoa que a gente estava comentando aqui, que né, que silenciou numa reunião, que foi atropelada, deixou de contribuir. Esse é o caminho. Né? E deixou de dar a visão dela. E eu costumo brincar com os meus clientes, né? Deixou de cumprir o que o seu salário paga. Você ganha para contribuir também. Também. Não podemos romantizar, né? Também. Exato. É a vida. Muito bom, Gisele. Obrigada, Ceci. Eu que agradeço. Parabéns pela sua jornada, parabéns por tudo que você estuda, tudo que você contribui. Foi muito legal muito te bom. receber aqui. Muito obrigada. Eu espero que você venha... Opa. Eu espero que você venha aqui mais vezes para a gente conversar sobre outros temas. Voltarei. Muito obrigada. E para você que teve a bênção de acompanhar essa conversa com a Gisele até aqui, tiver dúvida, tiver alguma questão para colocar para a Gisele, para mim, pode colocar aqui embaixo. Conta como as pessoas podem te encontrar. Elas podem me encontrar no LinkedIn, Gisele Calef, e no Instagram, que eu tô meio devagar, é gi.calef. Muito bem, muito bom.
Então, se vocês quiserem acessar a Gisele também, mandar uma pergunta para ela, pode ficar à vontade. E esse episódio, a gente pode dizer que é um dos episódios mais centrais para a nossa vida. Então, se você se beneficiou, se você viu o valor, e eu tenho certeza que você viu, compartilha com todas as pessoas que você ama, aquelas que você deseja ver crescer, e talvez aquelas que você não deseja ver crescer ainda, mas depois de praticar essas questões, pode ser que passe a querer ver crescer. Muito obrigada por você estar aqui, pela sua audiência, e nos encontramos daqui 15 dias, porque comunicar com confiança e clareza é liderar. Você sente que tem desafios na sua comunicação executiva? Acesse o link do Diagnóstico Executivo gratuito que está na descrição desse episódio e descubra o que trava o seu posicionamento estratégico.